eu pôr de novo. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele quer cuidar de mim e de você nos detalhes. Ele quer dar as estratégias. E aí a gente vai... Ele dá estratégias. Assim como ele deu uma estratégia aqui para nossa irmã aqui, da unha inflamada. Assim como ele me dá estratégias para cuidar dos meus filhos. Assim, de vez em quando, às vezes me vem uma coisa que eu falo assim, gente, isso aqui só pode ter vindo de Deus. Entendeu? O Senhor me deu uma estratégia aqui. Ele vai dar estratégia para você também. Assim como ele deu uma estratégia para Davi matar esse gigante. Porque vamos ver, gente, o horário tá avançado, né? Mas vamos vendo aqui, ó, mais para frente, que a gente vai vendo então que Davi conta que o Senhor livrou ele de urso, de leão. E aí então Saul fala: "Então vai, meu querido". Aí primeiro ele dá a armadura para Davi, né? Ele vai e fala assim: "Ó, então pega aqui essa armadura, coloca o capacete, tal. Ele começa a pôr tudo aquilo ali. E aí, gente, ele não consegue, o negócio fica pesado. O negócio fica pesado, ele fala, não rola. Esse aqui da tela, aqui que eu fiz. Ele realmente não consegue aqui. E aí, cadê? Saiu. E aí ele não consegue andar. E aí você vê que o Senhor, ele dá estratégia. Ele dá estratégia, ele deu uma estratégia, ele deu uma habilidade para Davi, treinou ele lá no momento de deserto, treinou ele naquele momento de bastidor da vida dele, preparou ele para esse momento. E aí, assim, algo que eu queria também, né, compartilhar com a gente breve, porque já deu tempo, que nós não vamos lutar igual todo mundo enfrenta as suas batalhas, o povo, né, todo mundo do mundo, a gente vê que o povo estava lutando ali com essas armaduras, mas que Davi, ele estava lutando da forma com que Deus deu para ele lutar. E aí me veio forte ao coração de relembrar a gente de Efésios 6, né, não vou nem abrir aqui agora, mas em Efésios 6, a gente vê a armadura de Deus, as armaduras de Deus. Lá, apóstolo Paulo, quando escreveu, ele estava preso em Roma, e ele escreve ali, Paulo, ele usa toda uma linguagem, né, figurada ali, porque imagina, ele estava ali o tempo todo ali com soldados e tal, e ele usa as armaduras, inclusive eu até tenho a imagem aqui da armadura, mas acho que não vai dar tempo de abrir, mas vocês todos conhecem aqui, né, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, enfim, a gente vê todas as armaduras que tem ali em Efésios 6, e a gente, para realmente, para enfrentarmos os gigantes das nossas vidas, para enfrentarmos ali um momento de doença, um momento de escassez, uma crise no casamento, um problema no trabalho, que a gente realmente lembre de usar as armaduras de Deus, lutar com as armas certas, lembrar que a nossa luta não é contra principados, não é contra carne, mas contra principados e potestades. Realmente estarmos usando a armadura correta para a batalha que a gente precisa. E eu não sei se a Brenda quer falar. Brenda, alguma coisa se abriu aqui? Se quiser falar, pode falar. Não. Não, tá bom, é que abriu o microfone, acho que ela quer falar alguma coisa e eu tô aqui parecendo, não paro de falar, né? E aí, meus queridos, a gente já tá avançando aqui no horário, mas assim, só pra gente poder encerrar, né? A gente vê aqui, até no 37 aqui, que o Davi falando que o Senhor me livrou, né, de leão, de urso e tudo mais, a gente vê a confiança que ele tinha em Deus. Eu e você, a gente está também com essa mesma confiança em Deus para vencer os nossos gigantes. Você vê que Davi aqui, ele tinha uma convicção da identidade dele. Você vê que ele tinha a convicção da identidade dele em Cristo, em Deus. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E a gente também precisa sair daqui de hoje com essa, sabe, com essa convicção da nossa identidade. Sabendo, Davi, ele sabia o Deus que ele servia. E nós também temos que nessa manhã a gente saia daqui tendo essa convicção e clareza. O Deus que nós servimos é um Deus que nunca perdeu batalha. Que a gente lembre, né? A gente lembre em quem nós temos crido. O apóstolo Paulo, quando escreve lá a carta ao Timóteo, 2 Timóteo, quando ele está fazendo a carta ali para ele, tem uma passagem que ele fala, né? Que lembre em quem tem crido, que possamos então, que ele fala, eu sei em quem eu tenho crido. Então que a gente se lembre a todo momento em quem nós temos crido, independente do desafio que a gente está enfrentando, independente do gigante que a gente está enfrentando, aquele que fez um milagre na sua vida, ele continua fazendo. Aquele que realmente
fez coisas grandiosas na sua vida no passado, ele continua fazendo. Ele é um Deus de novidade, um Deus de milagre. E a gente vê aqui, ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão do ruivo, Davi, né? Então, assim, só passando um pouquinho aqui pro versículo 42, aqui mais uma vez ele cita que ele é um jovem ruivo de boa aparência. E eu vi um vídeo daquele pastor Rodrigo Silva que eu achei muito interessante, porque ele fala assim: a gente não vê em outras pessoas tendo esse detalhe de falando da cor do cabelo, falando, né, detalhes da pessoa. Tem só assim em Esaú, né, a gente pega lá no começo em Gênesis que a gente vê falando que ele é ruivo e tudo, e a gente vê aqui Davi. Mas assim, que tem ele fala que na passagem aqui traz esse contexto de falar ruivo, até para reforçar uma certa assim, parece uma certa fragilidade, no sentido de que, assim, é como se fosse para hoje, assim, quando eu vi uma pessoa... ele era meio diferente, né? Uma coisa assim, meio diferente, meio estranho. Então, esse talvez traz, assim, novamente, esse ruivo, para demonstrar, assim, que demonstrava ser uma pessoa meio frágil, né? A senhora era um jovenzinho, pequenininho e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que o Senhor, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, né? 1 Coríntios 1:27, o que nos fala que mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O nosso Deus é um Deus realmente, vou até compartilhar aqui com a gente essa passagem, e aí então a gente vai vendo aqui o desenrolar da história, que aí ele vai lá pegar suas pedrinhas, para a gente encerrar, né, gente? Pega suas pedrinhas, e aí então ele vence ali Golias. E só antes eu vejo aqui, tem uma passagem também aqui, ó, no 47 também, eu acho fantástica também. São várias, né, gente? Esse aqui é muito longo, mas é muita coisa. Mas no 47 também, ele fala... Eu tenho várias passagens grifadas aqui, né? No 45, na verdade. No 45, ele fala assim: você vem contra mim com espada e com lança, porém eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel. Então, olha só, ele sabia. Você quer vir comigo, esse monte de coisa aí, mas eu vou a você com Deus. Por vezes a gente vai ter pessoas na nossa vida que vai nos desonrar, a gente vai ter pessoas que vai nos trair, a gente vai ter pessoas que vai fazer barbaridades com a gente, mas aí a gente tem que lembrar que eu preciso viver uma vida de princípio, continuar seguindo aquilo que o Senhor falou, e que a minha luta é com o Senhor está nas nossas vidas, né? E realmente isso é muito, achei, é muito linda essa passagem. E depois aqui um pouquinho mais para baixo, no 47 também, e aí também ele fala o seguinte, que toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, com lança, porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Então, olha só que ele fala que todos saberão que o Senhor é Deus, né? Então, olha que forte isso. Então, você vê que Deus levanta realmente os improváveis e ele nos mostra que é ele quem fez. Eu sinto assim, eu percebo que em muitos momentos Deus levanta as pessoas improváveis porque é para não ter dúvida que é ele que fez. Assim como quando o Senhor escolheu Noé para fazer a arca, ele poderia ter escolhido um especialista que já tem habilidade em construir, né, e tudo mais, mas ele pegou um cara, assim, que ele viu o coração, porque ali era para ver que, assim, sou eu quem estou fazendo isso por você. Moisés, quando foi chamado, ele fala que ele tinha uma dificuldade com a fala, né, eu vejo muitos falarem que ele era gago, mas depois eu vi um estudo aprofundado que ele não era, na verdade, gago, mas quando fala essa dificuldade da fala dele, era porque ele já estava muito tempo fora do Egito. Então, sabe quando você fica assim, eu sei falar inglês, mas aí eu fico anos sem praticar o inglês e aí você perde fluência? Era mais nesse sentido. Não era a gagueira em si, mas era a questão da fluência. Então você vê que o Senhor ele vai chamando aquelas pessoas que de fato improváveis, porque é para mostrar que é Ele quem faz. Então por muitas vezes eu me sinto a improvável, você talvez possa se sentir a improvável, a incapaz, aquela que não sei se isso é para mim, o Senhor vai me chamando para algo, mas acho que isso eu não dou conta. É isso mesmo, é porque Ele quer mostrar que é Ele quem faz na sua vida. Ele chama os improváveis mesmo, Ele capacita, e que a gente possa, então, assim como Davi, honrar e no nosso deserto fazer o que precisa ser feito. E, gente, eu queria abrir para você. Tinha mais coisas para falar, mas a gente já passou aqui, né? Esse capítulo é muito poderoso, muito poderoso. Ele tem muitos aprendizados, mas que a gente realmente possa. Só uma última coisa aqui, um último detalhe. Só um último detalhe
que quando a gente enfrenta os nossos gigantes, a gente precisa manter o nosso olhar em Cristo. A gente vê que Davi, ele estava o tempo todo ali confiante, com o olhar no Senhor. Ele não estava olhando para o gigante, para aquele desafio, ele estava olhando para o Senhor. E nós precisamos olhar para Cristo, não para o desafio, para a falta, para o medo, para a adversidade, para a doença. A gente tem que olhar para Cristo, porque lá em Mateus, no capítulo 14, quando a gente vê aquela passagem mega conhecida, que os discípulos eles estavam no barco, enfrentando ali uma forte tempestade, e aí então Jesus ele aparece sobre as águas. E a gente vê que Pedro, então, ele tem essa experiência de andar sobre as águas. E aí a gente vê que no momento em que ele estava com o olhar para Cristo, ele conseguia andar. No momento em que ele estava confiando nele, ele conseguia andar sobre as águas. Mas no momento em que ele olhava para o desafio, aí ele olhava aquele mar, aquela agitação, aquela loucura, aquela tempestade, o que acontecia? Ele afundava. Então, realmente, que a gente seja como Davi, olhando para o Senhor, não para o desafio. Que a gente não faça como Pedro fez em muitos momentos ali, no momento ali que ele estava com Jesus, tirou o olhar dele e foi olhar para a tempestade e aí afundou, que não. Que a gente possa olhar para Cristo a todo momento, para que a gente possa vencer os nossos gigantes, tendo convicção na nossa identidade, que a gente realmente estejamos revestidos da armadura de Deus para a gente vencer as nossas adversidades com um olhar fixo em Cristo, com aquela fé inabalável, confiante, porque aquele Deus que nunca perdeu batalha, ele vai nos dar vitória no momento adequado, e que a gente agrade ao Espírito Santo de Deus, para que esse Espírito, ele não se afaste de nós, em momento algum. Meus queridos, tinha mais coisa para falar, mas já são 7h10. Alguém quer partilhar algo, compartilhar algo? Se alguém quiser compartilhar, pode abrir o microfone. Esse capítulo Nossa, Má, que capítulo lindo! E como você trouxe com tanta sabedoria aqui para todos nós. Eu tenho muito que agradecer, gratidão imensa. Ontem eu participei de um culto aqui na minha cidade e falava-se muito a respeito disso mesmo, né? Às vezes a gente se sente incapaz, né? Porque Deus ele vai levantando os improváveis mesmo, né? E uma coisa que você falou aqui a respeito dos milagres, né? O Deus que fez muito, que fez grandes coisas lá atrás, ele fará de novo, né? E uma das coisas que ontem o apóstolo falou, né, nesse culto, inclusive terminou meia-noite ontem, eu falei, nossa, amanhã eu tenho cedo devocional, deixa eu ir embora, né? E é muito isso, às vezes a gente vai buscando tanto, buscando, que Deus vai colocando as pessoas certas, os caminhos corretos na vida da gente, né? E ontem ele falou uma das coisas, né? Que foram muitas as coisas que ele falou nesse encontro de ontem à noite, mas uma delas é isso, né? Ele falou da forma. Que eu até anotei aqui algumas coisas, eu vou tentar ler aqui, vamos ver. Falou que não é mais da forma que a gente acreditava e que a gente lutava as nossas batalhas. Não existe mais aquilo de como a gente fazia, na nossa força do braço, muitas vezes, até mesmo com as coisas, com as ferramentas, as estratégias que a gente conhecia lá atrás, né? E que agora nós estamos vivendo uma nova aliança, um novo momento, né? E que essas novas estratégias de agora, né, as estratégias de hoje é poder vencer com Deus, né? E não sem Ele, né? Antes a gente lutávamos de uma forma com as nossas com as nossas próprias mãos, né? Com as nossas próprias formas e até mesmo vontade de fazer, né? Mas que agora Deus não, nós estamos num novo momento, numa nova aliança, enquanto reconhecermos Deus como nosso Salvador, como Jesus Cristo, o Espírito Santo como nosso condutor, né? A vida ela vai sendo de uma forma diferente, assim como Davi, né? Davi realmente ele foi diferenciado, né? Diferenciado por esse motivo, que ele estava lá, meu Deus, mas como assim eu, né? Eu vou enfrentar esse Golias? Não tem condição. Mas ele falou, não, eu tenho sim, e eu vou, né? Ele estava lá com as pedrinhas dele, como você mesmo disse, e ele acaba vencendo, né? Aquele Golias.
Então, por muitas vezes, né, na minha vida mesmo, né, eu venho falando: "Deus, mas o Senhor é o Deus do milagre, é o Deus que fez uma vez, vai fazer de novo". Mas ontem me bateu forte, assim, no meu coração, e hoje também de manhã, que é isso, não é exatamente ele já fez de novo, ele vai fazer de novo. Deus é o único, Deus é generoso, bondoso, amoroso, ele vai fazer, ele vai fazer. Mas não é antes, até mesmo a gente poderia conquistado algumas coisas, mas talvez tivesse sido pela nossa própria força dos braços, né. E e agora não, agora a gente tem que pensar que: "Espera, mas agora eu tenho Deus comigo, Ele está do meu lado, está me capacitando, está me colocando outras coisas aqui no deserto, me fazendo enxergar novas perspectivas que eu nem tinha ideia que poderiam ser estratégias", e aí, realmente poder vencer de uma forma diferente e de uma forma mais leve. Ontem o apóstolo até trouxe isso, de uma forma mais leve também, né, de uma forma mais, amorosa e bondosa com nós mesmos, né. Onde inclusive em Josué, gente, eu vou também finalizar, é 7h15. Ontem, ele falou também, né, da passagem de Josué. Josué 1:1, né, que ele fala: "Seja forte e corajoso, Deus está falando", o que que Deus está colocando ali para ele? Seja sólido, porque Josué, ele já era grande, ele já era musculoso, forte, ele já era inclusive líder de exército. Como que Deus olhou para ele quando Moisés morreu lá no monte, né, ele olhou para Josué e falou: "Ó, seja forte e corajoso", ele não estava falando fisicamente, né, mas ele estava falando para Josué, para que ele, pudesse ser sólido, sólido e realmente confiar que a batalha agora é de uma outra forma, não era mais através dos braços de Josué, não era através da força que ele tinha, a força física que ele tinha, mas agora ele teria que trabalhar era o espírito, era a alma, para que pudesse de fato se conectar com o divino, e o divino que é Deus poder fazer na vida dele, que o Espírito Santo agora ia fazer por ele, não ele mais, né. Então enfim, finalizando com isso daí, muito obrigada gente, que lindo hoje Má, gratidão pela palavra, viu. Amém, amém. Eu vi que a Fátima levantou, quer falar? Quem levantou pode falar, pra gente poder. Gente, desculpa, eu falei demais hoje, né? Passamos. Será que só eu não tô ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu não tô ouvindo também, não tô ouvindo, tá mudo. Eu tô vendo que tá tipo assim, parece que o microfone dela tá aberto, mas não tá saindo nada de voz. Deixa eu ver. Não sei, não tô ouvindo não. Fátima, você tá falando alguma coisa aí? Sim, eu não tô ouvindo, gente. Porque eu vi que ela levantou a mão e o microfone aqui tá aberto, mas não tá saindo voz. Xi, não tá indo não. Alguém mais quer falar? Rê, a nossa. Eu vi que você levantou a mão também. Você quer falar? Não, eu só achei maravilhoso. Minha bateria acabou bem na hora que você estava falando do versículo 47. E eu achei maravilhoso você falar a respeito de que nós precisamos estar com o olhar fixo em Deus e que o Espírito de Deus nunca se afaste de nós. Nós precisamos sempre estar prontos para fazer a vontade dele, para ele nunca se afastar de nós. Isso eu acho maravilhoso e muito importante. Amém. Então, meus queridos, vamos encerrar então, se ninguém vai mais falar nada. Vamos orar? Então, bora lá. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai,
Graças te damos, Senhor. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada por esse estudo, Senhor. O Senhor, realmente, nesse dia de hoje, nós podemos sair daqui alimentados. Realmente podemos sair daqui encorajados para realmente enfrentar os gigantes da nossa vida. São tantos os gigantes, são tantos os desafios, mas que a gente esteja com o olhar fixo em Ti, com o olhar fixo em Cristo, e lembrando que aquele que nos deu vitória em tantos momentos da vida continuará nos dando vitória, porque a gente serve um Deus que nunca perdeu batalha, que realmente nesse dia de hoje, Senhor, aquilo que a gente esteja fazendo, que esteja te desagradando, nós te pedimos para que o Teu Espírito, que o Espírito Santo possa realmente nos mostrar talvez aqueles hábitos, talvez aquilo que a gente vem ainda fazendo, que a gente precisa mudar, aquilo que a gente vem fazendo que vem desagradando ao teu espírito, coisas que a gente faz que acabam afastando o teu espírito. Nos mostre nesse dia de hoje. Nos mostre, Senhor, o que nós precisamos mudar. Realmente nos corrija. Obrigada pelo Senhor estar nos lapidando, por o Senhor estar nos preparando. Obrigada por o Senhor estar nos usando. Nós queremos te agradecer e colocar diante de ti a vida de cada um aqui, Senhor. Cada um que está aqui, nós sabemos que cada um tem os seus desafios para enfrentar, os seus gigantes, mas que nesse dia de hoje possamos receber uma sabedoria vinda de ti, uma sabedoria vinda do alto, que possamos receber estratégias novas, assim como Davi recebeu uma estratégia diferente ali para vencer aquela batalha, para vencer aquele gigante. Declaro em nome de Jesus que hoje nós receberemos também estratégias novas para vencer as nossas batalhas. Eu não sei, Senhor, qual é o desafio de cada um aqui, eu não sei qual é o gigante que cada um aqui vem enfrentando, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor cuida de todos os detalhes. Que o Senhor realmente possa, assim como Davi, que estava no lugar certo, na hora certa, ali com as pessoas certas, que o Senhor também nos coloque nos lugares certos, na hora certa, com as pessoas certas, que realmente a gente possa ser revestidos de novos dons espirituais. Ali a gente vê Davi com uma sabedoria tão grande, com discernimento, com um entendimento ali tão grande para um jovem da idade dele, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas dons espirituais, aqueles dons que a gente possa usá-los para que o teu nome seja exaltado, para que o teu nome seja glorificado, assim como Davi, quando venceu aquela batalha, todos puderam ver que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus e que o Senhor é o Deus que vence batalhas, que o Senhor é o Deus que não nos abandona, que na nossa vida, com as estratégias que o Senhor vai dar, com os dons que o Senhor vai derramar sobre nós, com os frutos do Espírito que serão derramados sobre nós, que realmente as pessoas possam ver em nossa vida que o Senhor é Deus, que o seu nome seja exaltado, através das nossas vidas, assim como o seu nome foi exaltado e glorificado através da vida de Davi. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Bom dia, gente. Até amanhã. Amém, até amanhã, que bênção. Maiara, você sempre ministra essa palavra, né, pro Theo e pro Mateus, e você vê como o Senhor usa a vida já dos dois, mesmo o Mateus sendo um bebê, como ele é usado pelo Senhor, que Deus abençoe, que você sempre continue. Beijo. Amém. Em nome de Jesus. Gratidão, minha querida, que Deus continue usando a sua vida grandemente, viu? A sua palavra tem tocado muito meu coração toda semana e a de hoje, com certeza, tocou mais ainda. Gratidão imensa, minha amiga. Fica com Deus, um bom dia a todos, viu? Grande beijo, gente. Um beijo, tchau, tchau. Até amanhã.